Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui ao lado do meu caro maestro Cássio Zirpoli, novo estúdio aqui do 45 minutos, dentro da nossa nova fase, com vários conteúdos sendo disponibilizados para vocês aí, com uma nova qualidade, uma nova tecnologia que a gente conseguiu implementar aqui dentro do nosso projeto, graças a vocês, né? Nossa audiência tão valiosa e por quem a gente acorda e vai dormir todos os dias pensando. Hoje, maestro, a gente vai trazer um conteúdo sobre seleção brasileira e a gente vai falar do Mundial Sub-17, que vai rolar no Catar a partir de novembro. Maestro, chama a atenção dessa convocação de 21 atletas que vão representar o Brasil nesse Mundial, a convocação de 4 jogadores aqui da região. O goleiro Arthur, os atacantes Del e Juan Pablo, todos 3 pertencentes ao Bahia, e o volante Zé Lucas, do Sport. Um recorde, maestro, aqui para a região e diria, inclusive, que chama também a atenção o fato de não serem jogadores que compõem simplesmente Não, uma convocação. A gente está falando aí de pilares. pilares. A gente vai ver desses 4 aí, 3 ou até os 4 no time titular. Exatamente. Acho que Assim, vai ser tá, algo o goleiro é titular. isso, goleiro Del, como a gente vê inclusive na foto, porque o escudo do Bahia tá ali, mas o número é o 9. camisa 9. E Juan Pablo, que jogou a final do Sul-Americano. Por exemplo, os 4 jogaram a final do Campeonato Sul-Americano. Arthur pegou pênalti, Del e Juan Pablo. fizeram o gol na disputa de pênalti, que o Brasil foi campeão, e Zé Lucas, que é o capitão, ergueu o troféu. Assim, detalhe, ou seja, eles estavam na base do time campeão sul-americano em abril Uhum. e foram chamados novamente. Então, eles têm como você falou, não é só ser chamado, que já seria muito legal, realmente eles têm 3 ou 4. Estou dizendo assim, porque 3 certamente eles são titulares. Zé Lucas é titular, né? Arthur, Del e Zé Lucas. E com Isso. o Juan Pablo, que é o cara que já vem ganhando até chance até assim no Bahia para ter essa oportunidade. Possivelmente será também, repito. Ele esteve na disputa de pênalti da final do Sul-Americano, que leva ao Mundial. E para ter uma noção, a gente faz esse vídeo aqui, é muito legal, porque quando a gente faz essa abordagem, não tinha como deixar passar. Primeiro, existem 2 categorias de base, no futebol masculino da Copa do Mundo, né. Tem a Uhum. Copa do Mundo principal e tem a Copa do Mundo sub-20 e sub-15. A gente até tem até uns números do sub-20 que eu falo daqui a pouco, que já está acontecendo e tal. Mas do sub-17, ela era de 2 em 2 anos, foi criada em 85. A partir desse ano vai ser anual. Todo ano, né? Inclusive, eu acho que não sei se vai funcionar muito não, porque se for todo ano, significa que quem tiver um jogador sub-17 como destaque, como é o caso do Sport, meio que você vai estar perdendo, você não vai poder ter um jogador sub-17 no seu E time. no momento do calendário que normalmente costuma ser muito decisivo, né? Se o Brasil for à final da Copa, esses jogadores vão desfocar seus times em até 8 partidas. Olha só. Assim, é muita É uma coisa. cavalice. De série assim, é muita coisa. É a reta final do Campeonato Brasileiro. E sendo anual, significa que qualquer jogador menor de idade, dentro do sub-17, ficaria dentro dessa relação. Enfim, mas a FIFA vai adotar isso a partir desse ano, 2025. Primeiro, a gente estava 2 anos. O último foi 2023, agora 2025, e agora começa um ciclo. Vai ser no Catar. E as 5 edições serão no Catar. Fecharam um bloco, Fecharam um pacote. um pacote, né? Fizeram o pacote. O Catar deixa comigo aqui. Deixa com quem sabe. Deixa com quem sabe aqui. Aí vão ser 5 edições: 25, 26, 27, 28, 29. E, enfim, vai ter essa. É uma mudança muito. Eu, no primeiro momento, não gostei muito, não. Mas, enfim, eu acho que ela é um pouco, até de forma proporcional, à ideia de Infantino de querer fazer a Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Nunca pegou muito, não. A magia da Copa do Mundo É o é ciclo, o né? ciclo. 2 em Uhum. 2 fica. A Copa. A gente costuma, inclusive, a gente gosta de esportes de maneira geral, a gente costuma vincular acontecimentos da nossa vida Isso, sem aos dúvida ciclos de nenhuma. Copa, aos ciclos de Olimpíada, né? Nos anos 90, a Copa América chegou a ser 2 em 2 anos. Aí teve algum momento que o Brasil já não mandava assim o time Uhum. principal e tal. Assim, um ano tem, É outro meio tem. que o excesso de oferta acaba. Um ano tem, outro ano tem. E o Brasil começou a ganhar as competições maiores, voltar a ganhar as competições maiores, então acabava sendo algo assim, Uhum. menor. No Mundial Sub-17, ele foi criado em 85, se eu não me engano, a primeira edição era Sub-16. Era a mesma categoria. Curioso. Curioso. O juvenil, para a FIFA, no começo era 16 anos.
E detalhe, no mundo de uma forma geral, a título de curiosidade, no futebol pernambucano, o que a gente hoje chama de sub-20, Ah, em algum momento, porque hoje a gente chama a idade. isso, Em algum isso. momento você falava a categoria júnior. E Exato. hoje, essa mudança foi importante. Sub-17 é conhecido como Mundial Juvenil, mas juvenil é meio aberto. O juvenil poderia ser 16 anos, como Isso. foi em 85. Então, no passado, você não falava o ano, o que era o limitador, você Fala a falava a categoria. categoria. A categoria júnior do Pernambucano, em algum momento, foi até 15 anos. Olha só. Mais do que isso. E antes de ser idade, em algum momento foi até quem tinha 1,60. Porque Ter jogador profissional podendo não, jogar, viu? porque se o cara fosse alto, não, você já vai porque chama do primeiro, era campeonato de primeiro quadro, de segundo quadro, terceiro quadro, e o terceiro quadro, o segundo quadro é o que depois virou aspirante. E o Certo. terceiro quadro foi a primeira categoria de base, ali início do século XX, ali as primeiras décadas do século XX, e lá no começo, pô, futebol amador ainda, o limitador era a altura. Se o cara é muito alto, Muito bom. tem coisa de pelada assim de pirraia, não joga. Eu ia jogar por muito tempo na base, viu, mestre? Não, mas talvez tenha assim, ó, o cara chega na idade, mas é fortinho, truncado, no seu caso, vai pra outra categoria. Mas assim, mirradinho, 1,60 Maguinho. é base, é base. Agora temos a idade, que define, obviamente, o cara pode ser de qualquer tamanho, qualquer peso, enfim, tem que ser convocado. Tinha aquela resenha, né? Que a categoria júnior era o campeonato de juniores, E isso, né? aí tem o juvenil, Isso. e aí vai, tem um momento que fica o Júnior de Pernambuco, eu adoro esse negócio que a gente tá falando. Vai chegar, vamos voltar para a Copa 2017. Segura um minutinho, segura um minutinho. Dessa categoria Júnior, lá no começo, que a gente chama de Júnior, era chamado de Juvenil. Isso, exatamente. Inclusive, até em algum momento, os historiadores até confundiram na época, mas era Juvenil. Desculpa, o que era Júnior era Juvenil. Aí foi criado o que a gente chama hoje de categoria juvenil. Aí o que era juvenil Virou júnior. virou júnior e criou o juvenil. Só que em algum momento da história se perdeu e a lista de campeões do juvenil ficou a mesma com o segundo juvenil. Só que o segundo juvenil era uma categoria abaixo. Entendi. Então, assim, eu vou dar um exemplo. O Ibis, que exemplo miserável, o Ibis foi campeão pernambucano juvenil em 95. O próprio Ibis disse, sou bicampeão juvenil, porque ele tinha um título juvenil, se não me engano, lá dos anos 40. Mas esse título do passado era júnior. Entendi. Ele tem das 2 anos que ele ganhou, se chamava de juvenil, só que do passado Era júnior. a- Era júnior. era o júnior hoje. É. O júnior hoje, que nem existe mais o Que nem júnior exi- hoje. não existe o júnior hoje, Ainda né, existe, que é né? o sub-20. Ah, tá. Agora virou idade. E agora, voltando à idade, recuperando aqui, são 40 anos de Copa do Mundo sub-17. De 2 em 2 anos, né? Bateu 40, começou em 85. E eu fazendo uma pesquisa, é a competição da FIFA onde o Nordeste tem quando eu digo futebol do Nordeste, não são jogadores exatamente nascidos no Nordeste, mas os clubes do Nordeste, Uhum. que tem o seu maior impacto. Maior representatividade. Muito, assim. Veja, vai ser a 20ª edição. Pela 15ª vez, pela 15ª edição, não é nem 15ª convocação, pela 15ª edição, tem pelo menos um jogador do Nordeste na lista. Ou seja, no fim das contas, não ter É, exceção. é exceção. Uhum. Tá entendendo? Assim, não ter uma Copa do Mundo que ninguém do Nordeste 25% das vezes só não teve. pronto, em 15 de 20 teve. E até então, o máximo tinha sido de 2 jogadores. Dessas 15, 9 tiveram um nome. Detalhe, sempre a seleção brasileira, que o cara pode ser assim, também convocado para outro país, né? Assim, mas só deixando claro, sempre foi convocações para a seleção brasileira. Em 9 edições, teve um convocado do Nordeste, e em 6 edições, desculpa, em 8, porque essa é a 15ª, na verdade. Então, 8 com um convocado, 6 com 2 convocados, e essa 15ª vez vai para 4. Ou seja, dobra a marca e sendo com a característica completamente diferente de ser Jogadores protagonistas. Né? totalmente. Veja, o goleiro titular, o camisa 9, o capitão. Somente. E ainda tem um segundo atacante Isso, ainda. que entra Que frequentemente. entra frequentemente. Então, assim, é uma representação. Eles foram convocados, é quase uma certeza. A gente está fazendo esse vídeo, a gente quis fazer esse vídeo, mas se a gente tivesse feito a convocação saiu no dia 14 de outubro. Se a gente tivesse feito esse vídeo no dia 13, do jeito que a gente está gravando aqui e tal, a gente não teria os outros nomes, mas teria esses 4. Que a gente já tinha. Era 99,9% de certeza que esses jogadores estariam lá. No caso do Bahia, que emplacou 3, ainda tem. Veja, vamos agora O pelo máximo era 2, né? Agora a gente tem 3 só do Bahia. só do Bahia.
na última edição, em 2023, detalhe, curiosamente, em 2023, que o Nordeste também teve, foram 2 representantes do Nordeste, um do Bahia e um do Sport. Ou seja, Bahia e Sport estão, pela segunda edição seguida, cedendo jogadores para a Copa do Mundo Sub-17. Em 2023, quando o técnico era Felipe Leal, e o Brasil caiu nas quartas de final para a Argentina, acho que foi na competição, e naquela ocasião, foram 11 clubes brasileiros que cederam. Não teve nenhuma convocação internacional, como costuma ter, Celso, sobretudo hoje em dia, na principal, né? Isso é natural. Curiosamente, foram 11 clubes em 2023 e 11 clubes agora. E, curiosamente, com Bahia Esporte ali e Bahia Esporte agora. Quem cedeu mais em 2023 foi o Palmeiras, que cedeu 6 jogadores. Agora, quem cedeu mais, cedeu 3. Ou seja, o Bahia está lá, são 4 nesse grupo. clubes. Palmeiras, Bahia, Cruzeiro e Grêmio. Assim, divide, mas veja O salto, a evolução, veja né? a evolução. Então, até tem a lista completa, mas só por jogadores. São 3 do Bahia, 3 do Cruzeiro, 3 do Grêmio, 3 do Palmeiras, 2 do Santos, 2 do Vasco, 1 do Atlético Paranaense, 1 do Atlético Mineiro, 1 do Fluminense, 1 do São Paulo e 1 do Sport. Zé Lucas, que desses todos, do Nordeste pelo menos, é o que tem a carreira profissional mais adiantada. mais adiantada. Não ia dizer de consolidada, mas você usou a palavra muito boa, adiantada, Celso. Porque os do Bahia vão ter espaço, sem dúvida alguma, pelo potencial que estão demonstrando, mas o do Sport está jogando a Série A. Mas apesar da péssima campanha do clube, mas ele está jogando uma Série A na qual, quando o Sport tem recorte de apresentação, ele faz parte dessas apresentações. Perfeito, de boas apresentações, né? Eu queria até mais perguntar algo para você relacionado com o que você acabou de trazer. O Bahia, ele é um time que está com uma qualificação técnica embarcada num time profissional que a gente nunca tinha visto na história, até por conta do novo momento do Bahia a partir da SAF junto ao Grupo City. E isso fez com que o Bahia, ele já no futebol profissional, né, ele se colocasse como um forte competidor dentro do mercado, inclusive de contratações. Você acha, maestro, que dá para a gente afirmar que essa ampliação também da força da base do Bahia, que se a gente for lembrar, pensar em base em Salvador, a gente vai lembrar muito mais do Vitória do que do E Bahia. já eu trago números que vão comprovar isso. Pronto. E aí, mas eu queria saber se dá para a gente fazer essa vinculação, a chegada do Grupo City ao fortalecimento não só do time principal, mas também da base do Bahia, que, entre outras coisas, inaugurou o centro de treinamento E vai recentemente. construir outro, na verdade, mais próximo. Exatamente. Esse vai construir um melhor ainda, mais próximo de Salvador, né? Essa sua pergunta, quando você começou a elaborar sua pergunta, Celso, eu me recordei na hora também de um comentário quando eu fiz um post sobre isso aqui, Certo, e um torcedor do Bahia, que eu acho que é ouvinte nosso também, Lourival Gonçalves. certo. De vez em quando ele é corneteiro, mas fala de boa, e quando eu falo de boa, eu falo de boa com todo mundo que fala de boa comigo, mas tem suas cornetas, mas faz parte. Ele deu uma mensagem que é um pouco da sua pergunta. Ele comentou assim: esse é o título inicial da SAF do Bahia. Veja, o Bahia, a SAF aportou, botou 400 milhões em reforços nesses 3 anos, como a gente já tem conteúdo sobre isso também e tal, começou a tirar o dinheiro com a venda de Luciano Rodrigues por mais de 100, mas teve um investimento em estrutura gigantesco, e com esse investimento em estrutura, tudo bem que só em 2, 3 anos não ia aparecer 3, mas assim, mas ao mesmo tempo você não consegue dissociar uma coisa da outra. Uhum. Então começa a ser os primeiros frutos. Tirou um jogador do Bahia, perdão, do O Corinthians. Cauê Furquim, é um menino de 16 anos que é uma promessa, pela idade até poderia ir para esse Mundial, mas pagou, cada detalhe, pagou 14 milhões de reais. Exato. O Corinthians rompeu relações com com Bahia. Então, nesse caso, como você tinha falado antes, o máximo era 2 jogadores. O Bahia já tinha tido 2 jogadores numa mesma edição, mas ninguém nunca tinha tido 3. E a última vez fazia muito tempo que alguém que não tinha uma lista extensa. Então, nesse início de CT do Bahia, esse início de reestruturação, e você já começa a ter esse cenário lembrando, não são apenas jogadores que estão que já seria legal, repito, seria legal. Mas eles não são jogadores que estão compondo a seleção, são jogadores que estão indo dentro do cenário de titularidade da seleção, ou seja, já com um mercado de olho. Olha, assim, a tendência é que
seja frequente. Já tinha tido assim, tinha sido, até me esqueci de até dizer os nomes, em 2023, foi Pedro Lima, lateral direito do Sport, e Sidney, volante do Bahia, que começou a jogar agora no principal, tá? Isso, Que já, isso. já começou a jogar no principal. Então, já são 2 edições seguidas que o Bahia já tá botando. Um em 23, 3 agora, e agora com essa competição sendo anual, meu irmão, Aí é que vai girar mesmo, né? aí vai girar. Então, o grupo City ele pode ter uma lógica de, como você fala, soft power, de ter. Mas no fim das contas, todo mundo quer, no mínimo, que o dinheiro. Se der para voltar o dinheiro, vai voltar. Sim, sim, Então, sim. nesse caso, vai começar a voltar. E o Bahia vai, dentro com essa participação, sobretudo se o Brasil for longe. O Brasil, Celso, que é um dos maiores vencedores da competição, é tetracampeão. Ganhou em 97, 99, detalhe, ou seja, esses caras hoje é tudo Exatamente. da idade da gente, Tudo com a nossa idade. com a nossa idade. Isso, perfeito. Perfeito. Um ano mais velho. É. Não, ninguém. Era Impressionante. sub-17 dia desse. 17, 19, 2003 e 2019. Inclusive, desses aí, dos que já foram campeões, três já foram campeões. Matusalém, do Vitória, em 97. Aí, vitória. Sim, em 99, Carlinhos, do Vitória, em 99, e Sandro, do Vitória, em 2003. Claro, tem muito Vitória, irmão. E não é por acaso. Veja, no ranking geral, o Nordeste chegou a 24 convocados na Copa do Mundo Sub-17. Ou seja, presente em 15 edições com Com convocados e 24. com 24 nomes, sendo 2 do Sport, em 2 edições, 8 jogadores do Bahia em 5 edições e 14 do Vitória. Vou ter que contar aqui, viu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em 10 edições. 14 jogadores em 10 edições. Impressionante. Não, agora a última foi em 2017. E aí você vai vendo a gangorra, né? Exato. Porque ó, o Vitória era 95, 97, 99, 2001, 2003, 2005. Caramba, não parava, simplesmente não O parava. Vitória, ele tinha algo que pode não parecer familiar para quem não acompanha tanto futebol quanto a gente gosta de acompanhar. Mas é muito difícil você estabelecer uma conexão direta entre um clube aqui do Brasil, principalmente se não for do eixo Rio-São Paulo, e o futebol europeu. Nos anos 90, o Vitória O teve isso. Vitória fez isso de forma categórica, E né? por isso que essa base, veja, de 95 até 2005, ele esteve em todas as edições. Aí Olha. para em 7, mas volta em 9 e 11. Então, assim, de 95 até 2011, ele só ficou fora, só não teve jogador convocado em uma edição. Assim, Uhum. era Uma muito, máquina. era uma máquina. Então, assim, o Vitória, mas tem desde A 2017. base do Vitória era uma instituição quase, né, mestre? E totalmente. E como você falou, de ter esse canal direto com a Europa. Mas, dentro da rivalidade, assim, Bahia e a gangorra do futebol acontece, o Bahia tomou esse espaço. 100%. Tomou esse espaço. Maestro, não sei se você ainda tem algo para falar sobre o Mundial. Eu queria falar também um pouquinho do perfil dos jogadores que o Sport cedeu para a seleção brasileira. Como você lembrou, Pedro Lima, no último Mundial, em 23, lateral direito, revelado pelo Sport, e que hoje integra o elenco do Wolverhampton. Não, E foi até emprestado por Porto, né? isso, perfeito. Ele foi adquirido pelo Wolverhampton, Exato. passou a primeira temporada na Inglaterra e cedido E por. agora para o Porto, perfeito. E tinha esquecido dessa transferência. E agora Zé Lucas, né? Um volante que o Sport também acabou utilizando no seu elenco principal. E aí o questionamento é o seguinte: diferentemente do Bahia, o Sport não, nesses dois casos, de Pedro Lima e Zé Lucas, ele não pôde se dar ao luxo de trabalhar a entrada desses dois jogadores no elenco profissional, né? Pedro Lima, quando estoura, ele estoura com 17 anos. Os dois, os E dois. Zé Lucas com 16, Ah, sim, tudo bem. né? Mas dentro da categoria sub-17. Isso, exato. Mas é Lucas, de fato, foi até mais novo mesmo. Foi 16 anos. Nos dois casos, o Sport precisou lançar esses jogadores no profissional por necessidade técnica, né? Aí a gente pode falar de administrações, Carência da carência. gestão de futebol. Exato. O Sport conseguiu revelar 2 jogadores porque a gestão de futebol não foi boa. Perfeito. Foi falha. Perfeito, mas perfeito. Era isso era isso que eu estava querendo traduzir. Mas você já foi feliz. O Sport lançou dois jogadores por incompetência da sua gestão de futebol Coragem dos profissional treinadores também. e Assim. coragem dos treinadores, né? A de Zé Lucas, eu brinquei com essa questão da gestão, mas tem 10 centavos ali da gestão, eu explico. A de Pedro Lima,
ele a estreia já na Fonte Nova, titular contra o Bahia com 50 mil pessoas. Isso. E fez o Sport até perde o jogo, não, mas assim, fez uma boa partida e foi lançado no primeiro semestre, ele já estava meio que uma negociação de 60 milhões de reais, com o Sport ficando com 42 milhões. Surgiu o Chelsea E toda na essa época. crise que o Sport vem passando atualmente, só não é maior por causa dessa venda, tá? E assim como só não será maior em 26, a partir da, né, provável venda de Zé Lucas também. Pedro Lima, ele já era um nome que já vinha na categoria sub-15. Uhum. Não existe Copa do Mundo sub-15, mas existe a seleção brasileira Da categoria. das categorias menores. Então ele já tinha tido essa passagem, 15 ou 16, a seleção sub-15 e 16. A 15, se eu não me engano, tem um campeonato sul-americano ainda, mas não existe a Copa do Mundo. Não existe até o sul-americano, mas sem um mundial. E o sub-16, ela costuma ser uma categoria que não tem competição oficial, mas que você faz amistosos. Certo. E ele já tinha, ou seja, ele tinha jogado já abaixo. Então, na hora que ele vai ser lançado, era um jogador de potencial, mas não era um jogador para aquele momento. Não é. Ele joga naquele momento, primeiro, porque fisicamente ele é até mais forte do que um cara de 17 anos. É Também, diferente até do caso de Zé Lucas. isso. Porque Pedro Lima, quando Não você. era franzino. Não, quando você via Pedro Lima, se você tivesse desavisado, certo? Mudou o canal, por acaso estava passando ali um jogo do esporte, você começou a assistir. Se ninguém falasse pra você que tinha um menino de 17 anos na lateral direita, você não saberia. Ainda que desse um close. Isso. Tanto pelo porte Aí físico, no close tem cara de menino. mas tipo, o porte É mais físico, forte. né? E também o comportamento dentro de campo. Zé Lucas, não. Zé Lucas, quando você tá desavisado, você pode estar avisado, ó. Tem um jogador da base aí Você vai nesse jogo. identificar. Você vai bater o olho e falar: esse aí não tem nem 13. É, Porque Zé Lucas é pequenininho, né? isso. Apesar do comportamento em campo não deixar nada a desejar pro profissional, tanto é que tá jogando uma Série A do Campeonato Brasileiro num ótimo nível ali Mas dentro da casinha dele. com a entrada semelhante à de Pedro Lima. Pedro Lima, ele estava sendo formado na seleção de base, então você já identificava aquele potencial ali, mais cedo ou mais tarde ia ser utilizado, mas todo mundo achava que poderia ser no pernambucano, não do jeito que foi. Uhum. A de Zé Lucas, embora tenha esse papel, mas tem que ser justo que o Sport joga as 3 primeiras rodadas do Pernambucano com o sub-20, Certo. só que ele não é Ele sub-20, é ele é 16. 16. E aí, quando ele vai jogar, aí é que é a sorte que entra. Primeiro, tem um planejamento de ter usado aquelas primeiras rodadas, já que o grupo principal estava sendo montado ainda, na verdade, estava fazendo uma pré-temporada, o sub-20 joga as 3 primeiras rodadas do Pernambucano, e Zé Lucas, ainda que se apontasse como promessa, mas ele era muito mais novo do que os outros. Só que naqueles 3 jogos ele conseguiu se destacar. Perfeito. Então, na hora que ele se destacou, ele vai para o profissional e aí tem os caminhos da vida de o esporte, a gestão do esporte. Não conseguir contratar um volante até março. Liberou o volante sem ter. Liberou volantes, tinha alguns volantes, liberou, não repôs. E Zé Lucas ocupou esse espaço e dentro de um cenário de Copa do Nordeste de Pernambucano, no brasileiro tem um pouco mais de dificuldade natural, mas dentro do Pernambucano, a Copa do Nordeste começou a se desenvolver e ganhou sua titularidade e agora está jogando a primeira divisão nacional. Aí nisso vem detalhe, esse cenário até antecipou ele porque ele não era um nome para a seleção sub-17, não tinha, tem um menino aqui que vai para a seleção sub-17. Não, isso aconteceu a partir da entrada dele no estadual, na Copa do Nordeste, daquele começo do ano. E aí, mas só para fechar, até pelo comportamento dele dentro de campo, e pela oportunidade que ele teve de jogar entre os profissionais, a galera vê, ele rapidamente se tornou capitão da seleção brasileira. E aí eu acho que faz sentido. A liderança de Arthur Nascimento, detalhe, o goleiro do Bahia, a CBF chama de Arthur Nascimento, mas o Bahia diz que é Arthur Jampa. João Pessoa. Eu deduzi, mas assim, é Arthur Nascimento na CBF, para o Bahia, Arthur Jampa, e Del e Juan Pablo já com esses nomes. No caso de Zé Lucas, que é porque na foto da corta, mas dá para ver ali, no cantinho, a braçadeira de capitão dele, você dá para notar ali o azul, ele é inegável que o que você trouxe, Celso, eu acho que faz diferença nessa avaliação de escolher de quem vai ser o capitão. Não é? Primeiro, isso é uma parte. Acho que o senso de liderança também não é só isso, né? Assim, de ter mais experiência. Acho que tem um pouco do comportamento em campo, juntando as duas coisas, ou seja, aquela liderança natural que algumas pessoas têm, desenvolvem isso. E a experiência profissional, um pouquinho mais de experiência profissional que ele tem em relação aos demais, eu acho que acabou fazendo diferença para que o Brasil vá para essa competição que vai ser disputada entre os dias 3 e 27 de novembro. E esses jogadores vão desfalcar seus times na primeira divisão, e são 11 clubes brasileiros, mas no caso do esporte, por exemplo, a gente estava gravando aqui, eu lembro do último jogo do esporte de Zé Lucas, foi contra o Fortaleza. Assim, o time já é muito fraco,
mas é pior sem ele. Sim. Enfim, mas é do jogo. Mas nesse momento também é melhor que ele vá para o Mundial Sub-17. É Isso. a melhor coisa que pode acontecer para o esporte. Até porque o Sport já está Já rebaixado, está meio que encaminhado. encaminhado, né? A gente já trata O como. Bahia é que, não, que é o Bahia que só tem a ganhar. Primeiro, vezes 3. Isso, isso, isso. Os caras não vão O desfalcar Bahia, a campanha de Libertadores do Bahia. o Bahia está no caminho certo. Isso. O Bahia está fazendo o que uma gestão responsável deve fazer, né? Está lançando aí jogadores da base na seleção brasileira, mas sem precisar Isso. que eles sejam pilares de seu time principal, porque você consegue trazer jogadores Eventualmente, se o cara for um fenômeno, o cara joga. Isso. Ronaldo Fenômeno 17 anos no já, Cruzeiro, já explode era no Cruzeiro. titular, exatamente. Mesmo com 20 anos já era o melhor do mundo, assim. Isso, Então isso. acontece. Assim, não, só para explicar a campanha do Brasil rapidamente, o Brasil está no grupo H. Vai pegar Honduras no dia 4 de novembro. Todos os jogos são em novembro, né? Então, Honduras no dia 4, Indonésia no dia 7 e Zâmbia no dia 10. Acho que dá para passar de fase. Dá. Dá para passar. Porque o Brasil vem mal, né, nas competições de base e a gente fica meio ressabiado, mas não é exatamente o caso dessa seleção sub-17, né? Isso. E só para encerrar, o Brasil está eliminado da Copa do Mundo Sub-20, mas para falar só o histórico rapidinho da Copa do Nordeste na Copa do Mundo Sub-20, tá? Na categoria até 20 anos, que foi criada em 77 e também é de 2 em 2 anos, ou pelo menos até esse ano, dentro da mesma lógica, a única quebra ali foi na pandemia, que, enfim, normal. O Nordeste tem, no Mundial Sub-20, até hoje teve 15 convocados, e é a mesma lógica. Aí tem um pouquinho mais de equilíbrio, mas o Vitória lidera, mas com menos. São 7 jogadores do Vitória, sendo o último em 2003. Poxa, faz muito. Ou seja, mais de 3 para trás está ali, mas ou seja, já teve essa quebra. 6 do Bahia, que foi inclusive a última convocação, não teve nenhum do Nordeste na seleção de 2025. Foi a André Dominique do Bahia, lateral direito do Bahia, foi convocado em 2023. Detalhe, e antes dele a última convocação tinha sido em 2015. Quase 10 anos. Demorou. E o Sport tem 2 jogadores. Agora vai te surpreender se tu não lembrar. Foi na mesma competição. Putz, deixa eu pensar aqui. Não lembro. 2009. Chiquinho, aquele torneio de Toulon. Foi, né? Eu lembrei de Chiquinho ali no torneio de Toulon. Por exemplo, o Chiquinho estava na idade do torneio de Toulon, no ano seguinte já está na seleção principal. Aí ele não vai para de base. Pra de base, né? É verdade. Não lembro, mestre. 2009. Sauro e Ciro. Saulo, pô. Claro, eu acabei. Saulo, acho que eu falei Sauro, desculpa. Sauron. Foi. Do Senhor dos Anéis. Saulo, goleiro, e Ciro, atacante. Eles foram surgiram ali no Sport 2008. O time foi vice-campeão brasileiro sub-20, perdeu a final para o Grêmio. E no Mundial... Ciro também era titular do profissional. E Saulo era o reserva. Porque Magrão era o principal já, né? E o Brasil perdeu nos pênaltis. O Brasil foi vice-campeão. Perdeu para a Gana, eu acho, na disputa de pênaltis. Enfim, foram as únicas convocações do Sport. Mas perceba que são os mesmos times do sub-17. Alguém, tipo... O Náutico, Santa, Fortaleza, Ceará, CRB, alguém que América Natal, que virou SAF também, alguém para quebrar esse elo. O Fortaleza começou a ter algumas convocações de base recentemente, mas tanto no Sub-20 quanto no Sub-17, por enquanto... Porque demora um pouquinho para chegar, né? Bahia, Vitória e Sport são os 3 times que conseguiram, em recorte de 40 anos, ter convocações para essa Copa do Mundo. Tomara-se boa sorte para o Brasil Sub-17, porque para o Bahia é só dinheiro mesmo, já tem dinheiro demais, para o outro lado está precisando. Veja, você ergue o troféu lá, cresce, resolve a vida de Yuri Romão, viu? Acho que o Yuri vai estar fechadíssimo. Veja, nesse momento, falando sério, dentro do esporte... É melhor torcer para a seleção brasileira. É melhor torcer para o Zé Lucas fazer um ótimo Mundial do que esse 1% que o esporte tem para escapar. Eu acho que a saúde financeira do esporte passa... Infelizmente, seria muito mais fácil pelo brasileiro, né? Tem a cota TV, enfim, mas como parece inviável, que pelo menos o menino... Salve. É isso, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo. Queria agradecer a presença. Quase pocket. Quase pocket. Mas tem jeito não, a gente consegue não. Agradecer o papo aqui com o maestro. A gente teve nosso querido João Trigueiro aqui na edição desse programa. Gaston também estava por aqui. Gaston Viana, Gabriel Costa ainda está aqui com a gente. E a gente agradece também a Fred. Fred fez o slide. Até aqui estava cobrindo o escudinho ali. O único que aparece, deixa eu me escudinho. Forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.